Meninos e meninas, todo tema histórico, né? Todo tema ele é relevante, ele tem a sua importância, mas tem alguns que chamam mais atenção, a gente escuta falar mais mesmo fora de sala de aula, né? O nazismo é um desses casos. Então nós vamos ver agora o nazismo e a Alemanha de Adolf Hitler, esse personagem tão emblemático, né? Tão complexo, odiado por muitos, né? E olha só, em 1923, esse senhor chamado Adolf Hitler, ele fracassa na tentativa de derrubar o governo. Na tentativa de derrubar que governo? O governo alemão, tá? Então, Hitler, nós vamos ver que depois ele consegue aí os seus feitos, né? Ele consegue chegar ao seu intento, que é de derrubar o governo. Vale destacar aqui o seguinte, quero destacar antes, falar um pouco a respeito de Hitler. Hitler, na Primeira Guerra Mundial, ele era espião do governo alemão. Então, em um dos campos aí de concentração, ele acaba perdendo a visão, né? Em um dos campos de guerra, perdão. E aí depois ele recupera essa visão, mas ele fica muito revoltado com isso tudo, e isso vai colaborar então para que ele alimente um ódio muito grande às nações. Ele pensava que a Alemanha era a melhor nação que existia, né? Desenvolvendo aí a ideia do nacionalismo, como nós já vimos aí, que é uma das características do nazifascismo. Mas nós vamos chegar lá para falar um pouco mais a respeito de Hitler. Efeitos da crise de 1929 no país. Então nós tivemos a crise de 29, que nós já vimos a respeito dessa crise de 29, que ela teve início, né, nos Estados Unidos, propagando-se para os demais países dos quais adotavam um sistema capitalista. No que diz respeito à Alemanha, o emprego chegou à casa do 1 milhão de pessoas desempregadas. Em 1929. Isso em 1929. No ano de 1931, chegou a 6 milhões de pessoas desempregadas no país. Então vejam, é um número altíssimo. Isso em decorrência da crise de 29, tá? Claro que o governo vai ser culpado por isso e vão cobrar uma solução para esse problema do governo. O que vai acontecer? Olha só. Vitória do Partido Nazista nas eleições parlamentares de 1932. De 107 deputados, em 1930, o Partido Nazista passa para 230 em 1932. Um número considerável. Um número muito grande de pessoas aí fazendo parte do partido, gente. Olha só o tanto de gente. Olha que crescimento desse partido. E aí Hitler, até então, ele participava das reuniões do Partido Nazista como um espião, para ser um fofoqueiro, para falar o que estava arquitetando o Partido Nazista contra o governo, tá? E aí olha o que vai ocorrer. Hitler, com uma oratória muito boa, né, ele falava muito bem, tinha aí uma fala interessante, que chamava atenção, que despertava a atenção das pessoas. O que vai acontecer? De ouvinte, ele vai passar a ser o principal líder do partido. Ele vai ser o principal interlocutor. Ele vai falar o que os nazistas queriam ouvir. E ele passa a gerar um encantamento muito grande nos membros do partido nazista. Aí olha só, em janeiro de 1933, Hitler, depois que passa, né, a ter confiança ali do partido nazista, ele é nomeado chanceler pelo presidente Hindenburg. Então, o que é esse chanceler? É o braço direito dele, tá? Tem uma grande importância ali no governo. Em fevereiro do mesmo ano, o incêndio no prédio do Reichstag, parlamento alemão, foi preparado pelos nazistas e ele foi atribuído aos comunistas. Então, prestem atenção. Os nazistas, de forma maldosa, eles vão lá, incendeiam, colocam fogo no parlamento alemão e culpam os comunistas. Lembrar aqui, nós vimos que uma das características então do nazifascismo, né, ou seja, do fascismo e do nazismo, é que eles eram anticomunistas. E aí eles culpam os comunistas. Olha só, nesse mesmo ano de 33, Hitler proclamou o Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império Alemão. Com a morte de Hindenburg em 1934, Hitler proclamou-se líder, senhor absoluto da Alemanha. O homem de confiança, né,
que ele tinha um respeito por ele, porque ele tinha o chamado para ser chanceler, faleceu, ele falou, epa, não é filho dele, não é ninguém que vai assumir o trono, não, sou eu. Ele se autoproclama um líder absoluto da Alemanha e passa a espalhar o terror. Nós vamos ver como. As principais ações de Hitler. Aí Hitler começa a mostrar para que ele veio. Ele começa a colocar as manguinhas de fora. Primeira coisa, dissolve o parlamento, acaba com o parlamento e elimina todos os partidos, sem exceção, todos, tolerando apenas o qual ele fazia parte, que era o partido nazista. Ou seja, ninguém iria questioná-lo, ninguém iria fazer oposição a ele. Além disso, ele vai suprimir, acabar com todas as organizações sindicais. Ou seja, não vai ter ninguém amolando ele, questões de sindicato trabalhista, nenhuma representatividade. É aquela ideia, eu mando, vocês obedecem, quem manda sou eu, ponto final. Essa era a visão de Hitler. Ele cria campos de concentração e campos de extermínio. Gente, eu gostaria de fazer uma indicação para vocês, para que vocês assistissem o filme O Menino do Pijama Listrado, que vai demonstrar com muita precisão esses campos de concentração. Eu vou anexar um documentário junto a respeito, tá, do nazismo. Vou ver se consigo aí então, mas eu estou indicando para vocês esse filme, O Menino do Pijama Listrado. Inclusive tem um livro a respeito. Existem muitos livros, muitos documentários a respeito dessa temática. Vale muito a pena assistir, apesar de ser triste, vale a pena assistir, tá? Então esses campos de concentração, quem ia para lá? As pessoas contrárias à fala de Hitler. Hitler perseguiu judeus, homossexuais, ciganos, pessoas das quais ele tinha pavor, das quais ele pensava que era diferente dele. Ele criou uma ideia de uma raça ariana, uma raça pura, que eram as pessoas que seriam os alemães, né? Pessoas então de origem alemã, loiros, pessoas que tinham cabelo aí louro, claro, ou os olhos azuis ou verdes. Todos que tivessem esse biotipo diferente, ele mandava perseguir, mandava matar nas câmaras de gás, nos fornos. Tá? Esse campo de concentração foi algo muito triste que existiu na história. Então ele perseguiu judeus, ele perseguiu os homossexuais, os ciganos, conforme eu disse. E aí ele desenvolve um programa acelerado de rearmamento da Alemanha, visando a expansão territorial para a conquista do espaço vital. Ele queria conquistar tudo. Ele dizia, nós alemães, vale destacar que ele não era alemão, tá? E aí ele vai dizer, nós alemães precisamos conquistar todo o mundo. Ele incita o ódio nas pessoas. A ideia do revanchismo, a ideia de que a Alemanha era uma nação melhor que as outras. Tá aí a imagem dele. Quero chamar a atenção para vocês. Olha aqui o símbolo, ó, que é a suástica, tá? O símbolo nazista. Isso aí é a saudação nazista. Vejam aí a característica dele. Olha aí o bigodinho, né, dele. Olha aí o cabelinho arrumadinho, a postura, né, muito interessante. É um homem que impunha medo e respeito ao mesmo tempo. Esse símbolo da suástica aqui, gente, dizem que quando criança ele era coroinha, que ele viu esse símbolo na igreja. Mas ele carregava tanto ódio com ele, que alguns dizem que ele só amou a mãe dele. Ele odiava todo mundo, ele era um homem, sem sombra de dúvida, perseguidor, muito mau. Tá aí, mais uma vez, o símbolo da suástica, o símbolo do nazismo. Quero destacar, dizer para vocês que o símbolo, a apologia, esse símbolo é crime, tá? Previsto em lei. Então não pode fazer apologia, propagar, divulgar esse símbolo, perfeito? Tá aí, ó, a imagem dos campos de concentração. Por isso, menino do pijama listrado, ó, quando assistirem o filme ou ler o livro, vão entender por quê. As pessoas ficavam aí separadas, né, por essas cercas com arame farpado, alimentavam muito mal, banho gelado, eram colocadas aí a condições subhumanas até chegar ao extremo de perderem a vida da forma mais trágica possível. Então, como complemento, eu indico isso, né, esse filme, esses documentários, conforme eu disse. Olha aí que imagem forte, né? Essas pessoas aí mortas, sendo carregadas pele e osso. Na verdade, osso, né? Muito maltratadas. Símbolo do nazismo. Símbolo do terror, do ódio, do revanchismo. Aí na sequência nós vamos ver muito rápido, muito simples, outros tipos de ditadura, tá? Algumas características de outros tipos de ditadura que existiram em outras partes do mundo. Ditaduras essas que tiveram como espelho, tiveram como características o nazifascismo.
Ok? Até a nossa próxima aula.